Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 3, para conversarmos um pouquinho. Aliás, continuarmos conversando sobre as famílias comissionadas por Deus para trabalharem diretamente com o tabernáculo. Hoje nós temos a eleição de diáconos para as congregações e também para a igreja central. E eu queria falar uns 10 minutinhos sobre essas famílias, porque nós temos uma noção errada com relação à diaconia e ao presbiterato. E o que é interessante é que geração passa, geração vem, e esse conceito continua sendo errado no meio da igreja. Por exemplo, a igreja acha que quando o diácono é eleito, indicado e eleito para presbítero, o diácono está sendo promovido. Isso é um conceito errado. Isso é um conceito errado. A Bíblia não diz que é assim que funciona. Não tem promoção, não existe cargo mais importante. Então, às vezes a pessoa funciona tão bem como diácono, aí um irmão da igreja fala, vou precisar promover esse cara para presbítero. Aí indica ele para presbítero. Aí ele vai para presbítero, chega lá, ele não é presbítero, ele é diácono. E aí pesa, fica pesado, o presbiterato fica pesado. Então, a gente precisa de pôr na cabeça, irmãos, o que nós estamos aprendendo em Números 3. Sobre o tabernáculo, aliás, que nós estamos aprendendo sobre dons e ministérios. Então, Deus nos chama, nos talha para determinadas coisas no seu reino, para determinadas funções, somos talhados. Deus, até lá, o seu pai, sua mãe, a criação que você teve, tem a ver com o que você vai fazer no corpo de Cristo. Então, não é promoção. Não quer ser diácono. Não, para diácono não aceito para presbítero. Tudo bem. Se você tem a vocação para presbítero, só aceita presbítero. Não vá para a diaconia, vocês vão estragar a diaconia da igreja. Não é? Porque servir, irmãos, isso é um dom muito especial. Esse negócio de ficar correndo atrás, percebendo. Por exemplo, a Rutinha seria, se fosse homem, seria um diácono fantástico. É verdade. Isso é função, ela chama pastor, isso é pessoa que está ligada. O diácono, ele é esse camarada, ele sabe que está faltando um negócio, ele sabe que caiu um parafuso da cadeira, ele sabe que está batendo, ele sabe, essa é a função. Serve, não tem problema, serve com espontaneidade, não tem peso. Então a gente precisa de entender isso. Tirar o diácono, que é diácono nato, e promovê-lo para presbítero, isso é coisa sem noção. Não existe isso, irmãos. Deus vocaciona-nos para determinadas funções do corpo. E quando nós estamos nesse lugar, é aí que nós estamos fazendo o nosso melhor para o Senhor. O nosso melhor para o Senhor. Não é? E isso não significa que tenha algum diácono que possa vir a ser presbítero. Eu não estou dizendo isso. Né? Por exemplo, eu tive na minha adolescência e mocidade um diácono que nunca aceitou ser presbítero. Nunca. Toda vez que falava, eu falei, gente, ele foi lá na frente uma vez e disse, pelo amor de Deus, eu sou diácono, não me indique para presbítero. Pronto, acabou. E ele morreu como diácono. Por quê? Porque é a função da pessoa, é a habilidade da pessoa. Vamos ler aqui para a gente ter uma noção melhor do texto. Nós paramos no verso 26,
quando nós, pode jogar lá, irmão Valdir, quando nós falamos sobre os gersonitas. Não é? Então, os gersonitas, nós estudamos, eles estavam responsáveis para cuidar das cortinas, das tapeçarias, das cordas. Então, essa era a função deles. Ó, eles estão ali atrás, não é? Não significa que são menores do que os outros. Então, está lá a setinha, claro que não dá para ver as letrinhas pequenininhas aí de longe, mas os gersonistas, a família, os machos da família dos gersonitas, de 30 a 50 anos. Irmãos, eu estou aqui com 56 anos, mas era para eu ter saído do ministério aos 50. Porque depois dos 50, a gente perde o pique. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia é clara sobre isso. Perdemos o pique, perdemos muita coisa e fica muita coisa também, mas não é a mesma coisa. Tem vontade de matar um punhado de gente, tem vontade aí. Eu nunca tive vontade de fazer isso, né? Mas você tem vontade de desistir, deixa por conta. Então o cara até 50, ele vai pegar o boi pelo chifre, vai fazer o que faz, como eu fiz, né? Então presta atenção, de 30 a 50, aí vou ficar nos bastidores. Esses vão para os bastidores, não deixam de ter a função, mas não vai carregar molho de corda, não vai carregar rolo de cortina, não vai pegar no pesado. Ele vai ficar por trás. Ele não deixa de exercer o ministério, mas outros vão fazer isso na frente. Então põe isso na sua cabeça, até 50. Falamos sobre os gersonitas. Agora vamos do verso 27, vamos ler todo até o 37. Porque hoje eu quero pegar essas duas famílias rapidamente. De Coate é a família dos Anamitas, e a dos Izaritas, e a dos Hebronitas, e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos coatitas. Contados todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham o seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate se acamparam ao lado do tabernáculo, do lado sul. Está lá. O principal da casa paterna da família dos Coates seriam Elisafã, filho de Uziel. Terão eles o seu cargo, a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário, com que ministram o resposteiro e todos os serviços a eles devido. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. Aqui, os coatitas. Do verso 33 ao 37, os meraritas. De Merari é a família dos malitas e a dos musitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que eles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. O príncipe da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Pai querido, usa a tua palavra para falar ao nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.
Primeira pergunta. Por que a ordem que o Espírito Santo colocou foi essa ordem? Primeira pergunta ao texto. Por que a ordem que o Espírito Santo colocou foi essa ordem? Eu ficaria pensando assim, por que os coatitas não ficaram no lugar dos gersonitas e os gersonitas desceram para cá? Por que o sacerdote Arão fica na porta do tabernáculo? Por que essa ordem? Por que os coatitas não ficaram primeiro? Por que no relato das Escrituras aqui, como o Espírito Santo de Deus coloca aqui, por que os coatitas não foram os primeiros a serem mencionados? Porque na realidade eles são os mais importantes. Ou não? É eles que mexem com a arca, é eles que mexem com a mesa da consagração, é eles que mexem com o que é santo do santo, não é isso? Não, não é. Todo o tabernáculo fora feito segundo a ordem de Deus, cumprindo todo os preceitos de Deus, por isso todo o tabernáculo é santo, sagrado. O camarada que carrega a cortina, o camarada que carrega as toras nas costas, esses pilares nas costas, o camarada que pega o catiçal lá dentro, delicadinho, embrulha, para não estragar nada, é a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. Não é o presbítero, o pastor mais importante, depois vem o presbítero, depois vem o diácono, depois vem os outros. Não. Deus coloca as pessoas no lugar certo, mas nenhum deles é mais importante do que o outro. Um merarita, quando carregava o catiçal, ele carregava com tanto prazer, tão cheio das realidades de Deus, quanto aliás, merarita não, os coatita, pegava o catiçal e o merarita pegava uma estaca e punha sobre os ombros, é a mesma coisa. O outro pegava um punhado de couro e jogava nas costas, era a mesma coisa. Se você encontrasse com gersonita, com merarita, com um coatita, eles estavam com o mesmo prazer fazendo o que lhes havia dito o Senhor para fazer. Prazer em servir o Senhor, servindo a igreja do Senhor. Então a gente tem que pôr isso na cabeça, irmãos. Diácono não é menos do que presbítero. Não é. Não acontece, irmãos, não acontecia o culto. Quando eles moviam, imagine arrancar tudo isso aqui e carregar. Era isso que eles faziam com o templo deles. Então cada um assumia. Pode olhar, utensílios, todos os utensílios que lhes são devidos, ou seja, tem prego, tem trava, tem isso, tem corda. Eu não sei vocês, mas vocês já desmontaram alguma coisa, que já foi um outro pentelho lá e tirou aquele parafusinho, né, Simone? Que joga fora, acha que aquilo não tem nada a ver? Aí você fala, cadê o parafuso? Que parafuso? Um assim? Eu acho que eu joguei fora. Então, ó, cada um pega o parafusinho, guarda e diz, olha, o parafusinho vai ficar aqui. Esse parafusinho é daqui. E aquela esferinha? Lembra daquela esferinha que você tira, aquela esferinha que prende, a molinha prende ele, e exatamente aquela esferinha que faz mover o negócio. Aí você põe a esferinha dentro de um copinho, diz, ó, a esferinha. Aí o cara resolve brincar com aquela esferinha e perde a esferinha. Acabou. Então, cada um cuidava dos seus detalhes. Sabe por que essa água está aqui, irmãos? Isso aqui é diácono que fez. Diácono que fez.
Então o culto acontece, isso aqui está acontecendo, irmãos, mas tinha gente por trás disso. 7:30 da manhã ontem, a zeladora estava aqui. Chegamos, estava climatizadinho, sabe por quê? Porque os diáconos chegaram e ligaram esse negócio. O Vini e a equipe ali não é universitários, mas a equipe da turma ali, também eles vieram, está ligadinho, está prontinho para a eleição. O Mané trabalhou, as cédulas estão impressas. Então, o culto para acontecer, nós temos pessoas que nem aparecem, que estão fazendo a coisa, cada um fazendo o seu detalhe para chegarmos aqui e bonitinho ficarmos aqui. O irmão Valdir está lá o tempo todo. São pessoas importantes do ministério que não aparecem. Por exemplo, eu nem sei se alguém da internet já viu o irmão Valdir. Não sei. Você que está conectado aí, tem um camarada por trás, ele chama Valdir, que só chega a imagem na sua casa por causa dele, mais a equipe. Samuelzinho, Samuel, Tiago, irmão Mané agora, tem uma turma todinha por trás desse negócio. Era assim, irmãos, no tabernáculo. E ninguém se sentia diminuído por carregar uma estaca, ou ninguém se sentia orgulhoso por carregar o candelabro. Ou ninguém se sentia, porque não dá, olha aí o camarada deitado. Não é assim. Cada um foi talhado por Deus para fazer isso. Tem um rapaz lá que trabalha lá com o irmão da Linda. Eles chamam ele de Tatu. É um baiano. Vocês imaginam esse camarada furando buraco, irmãos. Ele furou uma fossa de 3,5 metros, colocando os anéis, tudo certinho, com mais 2 metros, aliás, 1,5 metro, 3 buracos lá no fundo em 2 dias. Mas se olha para o cara, é só músculo, é 0 de gordura. É 0 de gordura. Aí a gente pega um negócio, começa a furar e para. Ele pergunta assim, o que você está fazendo? Não, deixa que eu fure isso, pastor. Vai lá, fura para plantar jabuticaba, até fundo. Ele faz isso brincando assim, termina, está cansado, banho? Que cansado, qual que é o outro buraco para fazer? Deus talha as pessoas. Deus talha. Então é pesado o pastorado? É nas costas de alguém, pode ser. Claro que tem um peso natural, essas estacas pesavam naturalmente, mas é leve para quem está carregando, porque ele foi chamado para fazer isso. Presbiterato, diaconato. Gente, o diaconato não é fácil. Não é fácil. Tem bucha na junta diaconal. Mas quem está lá tira de letra, leve. Então isso é a habilidade de Deus. E Deus nos chamou para fazer isso. E não tem ninguém mais importante nesse grupo. Sirva o Senhor até os 50, pegando o boi pelo chifre. Depois dos 50, continua servindo o Senhor, ajudando aqueles que servem o Senhor e não atrapalhando. Animando-os. Pode dizer, olha, você tem vigor para ir, vá mais um pouquinho. É isso que a gente faz depois dos 50. Não é? Mas sirva o Senhor servindo o seu tabernáculo, fazendo que o culto aconteça e proteja essa realidade. Proteja essa realidade. E sinta-se honrado olha, eu gosto dessa expressão, primeiro mês de vida. Sinta-se honrado se você já nasceu um gersonita, um merarita ou um coatita. Sinta-se honrado, porque isso é um privilégio. Reverendo Estevão levantou-me
quando a minha mãe e meu pai levaram-me para ser apresentado diante do Senhor, com menos de um mês de vida. Na igreja pequenininha no Rio Paranaíba. E ele diz, usa esse menino. Mas eu nunca vi o reverendo Estevão. Nunca vi esse americano. Pois foi para os Estados Unidos e por lá morreu. Mas isso foi um privilégio. Que aos 56 anos de idade eu ainda estou servindo o Senhor. Isto é um privilégio. Se sinta privilegiado. Você, com um mês, foi consagrado para servir o Senhor. Agora, se sinta também privilegiado, que Deus lhe alcançou depois de adulto. Porque esse privilégio deveria ser somente dos que nasceram na tribo de Gerson, na tribo de Merari e na tribo de Coate. Mas você foi incluído nesse projeto por pura misericórdia e graça. Então se sinta à vontade para trabalhar. Porque foi para isso que fomos chamados. Sem altivez, entendendo que estamos aqui só para servir o Senhor. Qualquer outra coisa que você fizer, vai ficar aqui, dependendo do que você deixou, vai dar briga na sua família. Só o que você fizer para a eternidade é que vai permanecer. E servir o Senhor é fazer as coisas para a eternidade. E atemporal. Alguém lá na frente vai mencionar o nosso nome. E que isso seja carregado com ele serviu ao Senhor com inteireza de coração. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. Eu li essa semana, viu, Everton? Essa é para você. Eu li essa semana falando sobre liderança, ele diz que o líder só é líder quando ele imprime na sua organização a capacidade de fazer muito sem ele. Sem ele. Então é isso que nós precisamos. Você é tão importante no ministério, você fazer o que tem que ser feito, e quando você for embora, depois dos 50, as pessoas continuarem fazendo muito mais do que você quando você estava junto. Mas a maioria não gosta disso. A maioria não gosta, principalmente pastor. O cara quer ficar morrendo e ali, né? Chega os 50, ele quer ir embora, ele não quer ir embora, ele quer ficar, mas não é esta a leitura. A leitura é, faça, vá embora e deixa a igreja fazer muito mais sem você. Que Deus abençoe esse